Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma aula sobre o Pirkei Avot. A gente já começou nas aulas anteriores a falar um pouquinho da introdução e nosso objetivo hoje é terminar o capítulo 1. Então a gente vai começar de onde a gente parou e a gente termina hoje, se Deus quiser, o primeiro capítulo do Pirkei Avot. Essa aula faz parte da plataforma de conteúdos digitais do Lilmod, que é muito fácil de acessar. E o Lilmod, ele tem aulas e recursos disponíveis em vários idiomas para encontrar os canais do Lilmod, que faz parte da instituição Torah Mitzion. É só escrever na internet Lilmod português e vocês vão encontrar aí os canais com aulas, recursos, uma série de conteúdos em português sobre judaísmo, sobre vários assuntos diferentes. Também tem conteúdos em outros idiomas. E quem quiser fazer parte do grupo do Lilmod em português, eu vou colocar aqui no nosso chat, nesse Zoom, nessa aula online, eu vou colocar aqui no chat o telefone do responsável, que tem um grupo de WhatsApp, onde vocês podem receber aí as informações sobre outras aulas, com outros rabinos e também materiais que o Limodo disponibiliza nas suas plataformas. Então, sejam bem-vindos, está aí o número do telefone para quem quiser, é só mandar uma mensagem e pedir para entrar no grupo. Então, sejam bem-vindos. A gente começou há algumas semanas a falar do Pirkei Avot, né? A gente falou bastante sobre o que é a ética dos pais, é um pedacinho do Talmud, é um tratado do Talmud, uma parte da Mishnah, e a gente começou a estudar então o capítulo 1. Vou rapidamente pincelar aqui o início do tratado para a gente lembrar onde a gente estava. E como a gente comentou, o Pirkei Avot, que normalmente é chamado de A Ética dos Pais ou o Tratado dos Pais, é um tratado do Talmud diferente, né? Que ele não fala sobre a lei, ele não discute os detalhes de como a gente cumpre uma certa mitzvah, mas ele fala sobre a nossa conduta, sobre o ser humano, sobre o que é ser judeu, sobre a nossa relação com Deus e com o mundo. E, portanto, vou lembrar essa frase, que é uma frase genial, é, é o tratado mais fácil e mais difícil do Talmud ao mesmo tempo. Ele é o mais fácil porque é fácil entender o Pirkei Avot. A gente vai ver hoje algumas das frases mais interessantes do Pirkei Avot. É fácil de entender o que ele quer dizer. Seja humilde, escute os outros, tenha empatia. Entendi. Muito mais fácil do que entender, às vezes, uma discussão sobre qual é o tamanho máximo da sucá ou sobre como a gente prepara uma certa coisa. Muito mais fácil entender as frases do Pirkei Avot, mas é muito mais difícil cumprir, é muito mais difícil colocar na prática aquilo que o Pirkei Avot nos ordena, nos exorta a fazer, que é não ter inveja, se preocupar com o próximo, olhar para as coisas de um jeito positivo. Esse é muito mais difícil do que construir uma sucá com o tamanho certo. Embora a discussão lá sobre a altura da sucá pode ser uma discussão muito difícil de entender, uma vez que você entendeu e ficou estabelecido para a lei que o máximo da altura é tal, o mínimo da altura é tal, bom, é só fazer a sucá agora. É muito mais fácil fazer uma sucá do que não falar mal do próximo. Então, o Pirkei Avot é o tratado mais fácil de entender e mais difícil de pôr em prática. E é por isso que é um tratado que a gente estuda de um jeito diferente. Normalmente, a gente, quando estuda um tratado de Talmud, fala, essa discussão eu já vi. Daqui a alguns anos, quando eu terminar tudo, eu revejo. O Pirkei Avot a gente normalmente revê frequentemente. E é importante rever o Pirkei Avot frequentemente. Então, eu falo com quem já estudou antes o Pirkei Avot, já leu outras vezes, vale a pena estudar outra vez. A gente sempre cresce um pouquinho mais, porque não se trata de entender um assunto, mas de lembrar o quanto que ele é importante no nosso dia a dia. E nisso a gente viu que o Pirkei Avot começa falando de onde vem esse conhecimento todo oral, de onde vem a ética judaica, porque a gente tem as coisas que estão escritas na Torá. Mas e esse conhecimento todo sobre não falar mal dos outros, sobre procurar ser humilde? Onde que isso está escrito? Uma parte está escrita na Torá, ou nos outros livros do Tanakh, mas uma grande parte Moshe Kibel Torá me Sinai Umsaal Yoshua. Moshe recebeu essa Torá também no Monte Sinai. A gente está agora nas vésperas, né? Hoje é antevéspera de Shavuot. Hoje é terça-feira. Na quinta-feira de noite será Shavuot e a gente vai comemorar
o dia em que o povo de Israel escutou os mandamentos aos pés do Monte Sinai. Moshe subiu no Monte Sinai e lá ele aprendeu sobre humildade, sobre sabedoria, sobre não falar mal do outro, sobre empatia. Não só as coisas que estão escritas na Torá, Moshe transmitiu, mas muito mais. E a gente discutiu isso nas últimas aulas, que são as primeiras Mishnayot do capítulo, como que a Torá chegou até hoje em dia. Moshe transmitiu para Yoshua, Yoshua para os anciãos, anciãos para os profetas, profetas para os sábios da grande assembleia, e aí o capítulo começa a falar sobre os assuntos principais que os sábios de cada geração falaram. E a gente viu que a gente chegou então num grupo de sábios, um grupo não, sobre chegamos num momento da história em que o povo judeu era liderado por duplas de sábios, né? E a última dupla que a gente viu foi Shemaiah e Avtalion. E eles ensinaram várias coisas, a gente viu isso na aula passada, e eles ficaram muito famosos também porque eles foram os mestres da próxima dupla, que é quem a gente vai ver hoje, que é a dupla mais famosa da história do povo judeu no Talmud, que são Hillel e Shammai. Então a gente vai agora para a Mishnah número 12 e, se Deus quiser, a gente vai avançar hoje para chegar próximo do final do primeiro capítulo. Essa dupla é uma dupla muito famosa por uma série de razões. Primeiro, pelas suas personalidades. Hillel e Shammai ficaram muito famosos porque eram muito sábios e porque tinham respeito um pelo outro. Eles são o exemplo, a gente vai ver isso mais para frente no próprio Pirkei Avot. O Pirkei Avot lá na frente ensina que tem discussão que é boa, tem discussão que é ruim. Discussão boa é a discussão Lechem Shamayim, uma discussão em que nenhum dos dois quer ter razão. Os dois querem chegar na verdade, querem chegar na melhor solução. E se um perceber que a melhor solução é a que o outro está dando, ele vai aceitar. Essa é uma discussão boa, né? Discussão é uma troca de ideias. Só que a discussão só é boa quando a gente está disposto a ouvir, quando tem diálogo e quando nenhum dos dois quer ter razão ou quer estar por cima ou quer vencer. Estão preocupados em fazer a melhor coisa. Quando uma turma numa escola está discutindo qual a melhor forma de fazer alguma coisa em prol da turma, para uma festa de formatura, se cada um quer do seu jeito, a discussão nunca é boa. Se todos estão discutindo para que a turma possa ter a melhor festa, certamente essa discussão vai prosperar. Quando a gente está pensando no bem maior. E no caso da Mishnah, o bem maior é pensar em qual que é o propósito, o que, que Deus quer para o ser humano. Por isso, Hillel e Shammai são uma dupla muito famosa, porque com muito amor e com muito respeito, eles discordavam em quase tudo. E essa é a segunda razão pela qual eles são muito famosos, porque eles têm muitas discussões. O Talmud está repleto de discussões entre Hillel e Shammai. Além disso, os dois estabeleceram escolas de estudo, métodos de estudos, e os alunos dos seus alunos também discutiram, cada um levando adiante as ideias dos seus mestres. Então, muitas discussões do Talmud não são entre Hillel e Shammai, mas são entre Beit Hillel e Beit Shammai, a escola de Hillel e a escola de Shammai, cada um pensava de um jeito diferente. Em geral, olhando para trás, né, não tem uma regra assim colocada de antemão, mas olhando para trás, depois de ver como que as discussões se desenrolam, a gente pode dizer que na maior parte dos casos, a halahá, a lei judaica é como diz Hillel e não como diz Shammai. Quase sempre prevalece a opinião de Hillel e não de Shammai, em uma série de discussões que o Talmud traz sobre vários assuntos. Por exemplo, Hillel e Shammai discordaram a respeito de como a gente fala o Shema Israel, porque está escrito no próprio Shema Israel o Veshor Bechal Vkumecha, que ele tem que ser dito ao deitar-te e ao levantar-te. E Shammai falou, então, quando a gente fala o Shema Israel de manhã, tem que falar em pé, porque está escrito ao levantar-te. E quando fala de noite, tem que deitar. Quando está na sinagoga, vai falar o Shema Israel, você deita e fala deitado. E Lelo falou: não, ao levantar-te quer dizer que é na hora de levantar. E ao deitar-te quer dizer que é na hora de deitar. E os dois discutem, cada um traz seus argumentos, e no final a Allahá estabelece que essa expressão ao deitar-te e ao levantar-te significa horário. Tem um horário para o Shema da manhã, tem um horário para o Shema da noite. Esse é um exemplo de dezenas de discussões entre Hillel e Shammai no Talmud. Nessa, Hillel
acabou prevalecendo como alahá. Então a gente não é obrigado a ficar de pé na hora de fazer o Shema Israel, não precisa levantar, não precisa deitar, pode fazer como você tiver, pode fazer sentado, só que tem horário. Então a opinião de Hillel é que prevalece. Então eles são famosos pelas suas discussões, pela sua forma de discutir, pelas escolas que estabeleceram. E eles também são famosos pelos seus temperamentos. Daqui a pouquinho eu conto uma história sobre eles. Então, o primeiro que aparece na nossa Mishnah é Hillel. E ele aparece na Mishnah 12. Vamos ver aí qual que é a Mishnah. Lembrando que pode confundir um pouquinho para quem não está acostumado a estudar o Pirkei Avot ou o Talmud. A obra se chama Mishnah. O Pirkei Avot é um tratado da Mishnah, mas também dentro da Mishnah, cada ensinamento se chama Mishnah. Cada tratado, o tratado é um livro, esse livro é dividido em capítulos, cada capítulo se chama capítulo, em hebraico perek, e cada ensinamento se chama Mishnah. Então a gente está agora no capítulo 1, Mishnah número 12. Então a Mishnah número 12 do capítulo 1 da Mishnah de Pirkei Avot ensina o seguinte: Hillel e Shammai quiblou mehem. Hillel e Shammai, eles foram alunos da dupla anterior, que eram Shemaiah e Avtalion, para quem está lembrado. Então, Hillel e Shammai foram próxima dupla de líderes do povo judeu. Hillel Omer. Hillel dizia: Revê mitalmidav shel Aharon. Seja como um dos discípulos de Aaron. Quem é Aaron? Aaron é o irmão de Moshe, o irmão do maior líder do povo de Israel. E é interessante que Hillel não falou, seja um discípulo de Moshe. Ele falou, seja um discípulo como os discípulos de Aaron. Aaron foi o primeiro Cohen Gadol, ele foi o primeiro líder, sumo sacerdote do povo de Israel. E Hillel diz que a gente tem que copiar o exemplo de Aaron. Por quê? Oev Shalom verodev Shalom. Ele amava a paz e perseguia a paz. Oev et abriot. Ele amava as outras pessoas, o Mekarvan la Torá, e aproximava os outros da Torá. É isso que a gente tem que ser. E aí eu volto na minha frase no início da nossa aula de hoje. Olha só, né? Bem fácil de entender. Você tem que amar a paz, perseguir a paz, amar as outras pessoas e tentar aproximar as outras pessoas do caminho da Torá, de um caminho de fazer bondade. Muito fácil de entender. Agora, vai fazer isso. A gente está na nossa vida preocupado com o trabalho, preocupado com os relacionamentos, preocupado com a nossa própria honra, e pouco tempo da nossa vida a gente dedica a perseguir a paz. Então, a gente tem que perseguir a paz. Agora, vai fazer. É uma Mishnah fácil de entender, a gente vai daqui a pouquinho explorar um pouquinho ela, mas é difícil de a gente aplicar ela no nosso dia a dia, e por isso que Hillel falou, a gente tem que se esforçar para ser como os alunos de Aaron. Qual que é a qualidade dos alunos de Aaron? Qualquer pessoa vai dizer para você que ele ama a paz. Inclusive, líderes de nações sanguinárias vão dizer que eles, na verdade, querem a paz. Né? Qualquer candidato a política, candidatas a Miss, candidata a Miss Brasil, vai dizer que o que ela mais quer é a paz mundial. Todo mundo quer a paz. Né? Amar a paz, na verdade, absurdo seria a pessoa dizer que não ama a paz. Todos amamos a paz. Então, qual que é a qualidade especial de Aaron? Ele fala que não é que ele ama a paz, ele oev shalom verodev shalom. Ele ama a paz e persegue a paz. Quase todo mundo ama a paz, mas poucas pessoas perseguem a paz. Porque para conseguir a paz, a gente às vezes, a gente quase sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Porque se há risco de não ter paz, é porque há alguma disputa, há alguma diferença, há alguma desavença. E, portanto, se você realmente ama a paz, você está disposto a fazer algo para alcançá-la. Isso é perseguir a paz. Fazer alguma coisa para conseguir alcançar a paz. Isso normalmente significa abrir mão do nosso próprio orgulho, abrir mão de alguma coisa que a gente queria que fosse do nosso jeito. E olha, pela paz, não vou fazer do meu jeito. Vou fazer do jeito que minha esposa prefere. Vou fazer do jeito que meu marido prefere. Do jeito que o meu aluno prefere. Vamos ver, talvez ele tenha alguma razão que eu não tenha. E é muito difícil para a gente achar que a gente pode não ter razão. E por isso que a gente tem que se esforçar para perseguir a paz. O Midrash conta de onde que Hillel tirou essa ideia de que a gente tem que imitar Aaron. E o Midrash conta o seguinte, que Aaron ele tinha um senso muito interessante de perseguir a paz. E que quando ele via duas pessoas brigando, ele esperava os dois se afastarem
ele ia até um dos amigos que brigou e falava para ele: Olha, acabei de conversar com o seu amigo, com seu colega, com aquele que, acabou, que brigou com você e saiu aqui bravo. Eu conversei com ele um pouquinho, sabe o que que ele me falou? Ele me falou que ele sabe que ele está errado, que você que tem razão e que ele queria pedir desculpa. Mas ele tem tanta vergonha porque é difícil pedir desculpa. Mas ele gosta muito de você e ele queria te pedir desculpa, ele sabe que ele está errado, mas ele está com vergonha. E aí Aaron deixava esse e ia até o outro, e buscava o outro e dizia a mesma coisa. Falava: acabei de conversar com teu amigo com quem você brigou, e ele me disse que ele sabe que você que tem razão. E ele queria te pedir desculpa, mas ele está com muita vergonha, ele gosta muito de você. E assim o Midrash termina, diz que quando os dois se encontravam, ninguém falava nenhuma palavra. Os dois só se olhavam, se abraçavam e se perdoavam e faziam a paz. Pode parecer uma história ingênua, nem sempre dá para resolver as coisas desse jeito, mas tem uma coisa muito interessante nessa história, que Aaron abriu mão de falar a verdade. Nossos sábios ensinam que a paz ela é tão importante que às vezes a gente tem que até abrir mão da verdade pela paz. Aaron não falou exatamente a verdade. Ele falou: olha, o outro reconheceu que está errado. Não tinha reconhecido, mas seria bom que reconhecesse. E às vezes a gente tem que colocar a paz acima das nossas próprias, do nosso próprio orgulho, da nossa própria vontade, da nossa própria razão, e realmente procurar fazer alguma coisa para aproximar as pessoas. Porque a paz gera união e a união ajuda a gente a construir uma sociedade melhor. É difícil entender isso, porque, claro, não é em qualquer situação que você pode mentir. No caso de Aaron, ele viu que era uma coisa permitida, era uma coisa que era para aproximar os amigos e não ia prejudicar ninguém. Mas a ideia é muito interessante, né? Todos amamos a paz, poucos perseguimos, e porque para perseguir a paz a gente tem que fazer alguma coisa que tira a gente da nossa zona de conforto. Por outro lado, a paz está acima de muitas coisas, a gente vai ver isso mais para frente também, é um dos pilares do mundo. E para quem está acostumado a rezar na sinagoga ou reza em casa, aliás, quem não está acostumado, rezar é uma coisa fantástica, que muda o nosso dia. Acordar de manhã, escovar o dente e trabalhar é uma coisa, acordar de manhã, escovar o dente e parar uns minutinhos para refletir sobre o que a gente fez ontem, o que que a gente quer fazer hoje, para onde a gente está indo, muda totalmente o nosso dia. Quando a gente reza, o centro da nossa reza é a Amidah, e a última brachá da Amidah é Baruch atah Hashem, bendito sejas Deus, Amevarech et amo Israel bashalom, que abençoa o povo de Israel com paz. A maior brachá que tem, a melhor coisa que a gente pode ter na vida é paz. Paz na nossa relação com a gente mesmo, paz com nossa relação com Deus e paz na nossa relação com o próximo, com a sociedade, com a nossa família. A paz leva a gente a fazer coisas muito boas. E por isso a gente não tem que falar: se der para fazer paz, a gente faz, se não der, não deu. A gente tem que perseguir a paz, porque isso muda todo o resto da nossa vida. E aí a Mishnah termina dizendo que não só que ele amava a paz e perseguia a paz, e por que que ele amava a paz e perseguia a paz? Porque o Evetabriot, ele amava as outras pessoas, se preocupava com os outros. O Mekarvá na Torá, e assim aproximava eles para a Torá. Esse é o primeiro ensinamento de Hillel, e ele já dá uma ideia de qual que é a personalidade de Hillel. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho mais sobre ele, quando a gente chegar em Shammai, para a gente poder fazer uma comparação. Hillel também falou Negat Shema Havat Shemeh. Quem persegue a fama e só quer honra e só quer orgulho, acaba perdendo o seu nome. Ele, na verdade, o melhor jeito de você ter um bom nome e de você ser honrado pelos outros é você não se preocupar com isso. Se preocupe em fazer o que é bom, se preocupe em ajudar os outros, se preocupe em perseguir a paz. Se você está passando a sua vida buscando honra e buscando fama, provavelmente você vai perder a sua honra e a sua fama. O Delá Mosif Asif. E se você não aumenta, você diminui. Quando a gente estuda, a gente aprende. Quando a gente não estuda, a gente cai. O mundo, nesse sentido espiritual, é uma ladeira. Não existe ficar parado. É um carro numa ladeira, só que é um carro sem freio. Ou você está acelerando e está subindo, ou você está descendo. É uma ilusão achar que a gente vai ficar sem estudar, sem aprender e sem se aprimorar, e a gente vai, ó, cheguei no nível que eu queria, vou parar de estudar que eu vou ficar bom. Não, você vai cair. Isso vale para o estudo da Torá, principalmente, mas vale para outras coisas na nossa vida. Quase tudo nesse mundo é assim.
Se a gente não está subindo, a gente está descendo. E ele usa as palavras o de la Mosif Yasef. Se você não está acrescentando, você está caindo. E se a gente não estuda, na verdade, de que vale a nossa vida? E se a gente quer usar a Torá para ter honra, então a gente acaba saindo desse mundo e não cumprindo a nossa missão, e assim a gente perece. Ele então fala a frase mais famosa da Mishnah. E eu queria um pouquinho refletir com vocês sobre essa frase. Essa com certeza é a frase mais famosa desse capítulo, talvez a frase mais famosa de toda a Mishnah. E Hillel falou: o Ayaomer, ele costumava dizer, ele é o Hillel, que é a terceira Mishnah em nome dele, ele costumava dizer o seguinte: Im en anili, se eu não for por mim, mili, quem será por mim? Se eu não me preocupar comigo mesmo, se eu não tiver autoestima, se eu não tiver amor por mim, se eu não estiver preocupado com o meu crescimento espiritual, com a minha relação com os outros, e eu perseguir a paz, com a minha responsabilidade em relação a mim mesmo, Mili, quem é que vai ficar? Se eu não for responsável pelo que eu faço, quem é que vai ser? Se eu não estiver preocupado comigo mesmo, quem é que vai ficar? O Ksheanili Atzmi, mas por outro lado, se eu for só por mim, Mani, o que que eu sou? Se eu só estou preocupado comigo e não estou preocupado com o meu vizinho, se eu me preocupei porque eu tenho um almoço, mas eu não estou nem um pouco preocupado, nem um pouco triste de saber que tem uma pessoa aqui do meu lado que não tem o que comer, se eu estou preocupado comigo e só comigo, então o que que eu sou? Venho lo achav em matai. E se não agora, quando? Né? Que é a hora de agir. Se não for agora, quando? O tempo é agora. Né? A Torá, ela é sobre agilidade. A gente tem que refletir sobre o que a gente faz, usar bem o nosso livre-arbítrio, mas diante da necessidade de agir, a gente não deve procrastinar, não deve deixar para amanhã. Se você pode fazer agora, por que vai fazer depois? Isso vale para todo o judaísmo, até para as coisas mais. Os menores detalhes. Vocês sabem que quando uma pessoa tem um filho, 8 dias depois, né, exatamente uma semana depois, a gente tem a mitzvah de fazer o Brit Milá, de fazer a circuncisão. Quase todo mundo faz a circuncisão de manhã, apesar de que é permitido fazer um Brit Milá durante o dia todo, pode marcar para as 3 da tarde. Só que chegou o dia do Brit Milá, para que deixar para as 3 da tarde? Vamos fazer agora, vamos fazer de manhã. Acordou de manhã, já rezou, vamos fazer o Brit Milá. Por isso que a maioria das pessoas marca o Brit Milá logo depois da reza da manhã, para indicar e também, né, a gente dá uma luz e uma brachá para aquele que está nascendo, que ele entre para uma vida de Torá, Rupá e Maasim Tovim, que ele entre para uma vida de boas ações, e boas ações é agir na hora que dá para agir, e não no final do prazo. A gente tem que agir agora. Então, Hilel fala sobre 3 coisas, eu já comentei antes, que vários dos sábios do Pirkei Avot dividem seu ensinamento em 3. E esse ensinamento também é tripartido. Né? Ele, na verdade, fala do equilíbrio que uma pessoa tem que atingir. E esse equilíbrio ele está dividido em 3 fases. A primeira é Im en anili mili. Se eu não for por mim, quem será por mim? Ou seja, a gente tem que ser responsável por nós mesmos, ter autonomia. Falar, olha, eu vou cuidar, eu vou fazer. O que está acontecendo lá fora é problema meu também. A gente, claro, não pode resolver tudo sozinho, e isso a gente vai ver mais para frente no final. Rabi Tarfon vai falar lá na Mishnah que nenhum de nós é responsável por consertar o mundo inteiro, mas ninguém é livre da sua própria responsabilidade para dizer eu não tenho nada para fazer, nada é culpa minha, nada é problema meu. A gente tem um pedaço e a gente é responsável pelo nosso pedaço. E o nosso pedaço é muito maior do que a gente pensa que é, porque a gente pode fazer muito mais do que normalmente a gente faz. Então, quando a gente vê alguém em dificuldade, quando a gente vê algum problema, não é claro que todo mundo, né, pode se envolver, mas a gente não deve dizer, esse problema é do governo, o governo vai resolver, a comunidade vai resolver, o rico vai resolver. Tem alguém muito rico, o banqueiro rico, ele pode ajudar essa pessoa que não tem o que almoçar, por que que eu vou ajudar? Não, também é responsabilidade nossa. A gente tem que ter responsabilidade e isso é tomar para si as decisões e enxergar que a gente tem um papel importante em construir um mundo melhor.
O segundo ponto é: se eu for só por mim, o que eu serei? É a questão da alteridade, de entender o outro, de olhar para o outro e ver que a gente não vive sozinho no mundo. A gente faz parte. Nós que somos judeus, a gente faz parte de Am Israel, a gente faz parte da humanidade. Num nível menor, a gente faz parte da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa família. A gente não está sozinho. E se a gente não consegue olhar para quem está ao nosso lado, então a gente também não está cumprindo a nossa própria missão individual. A gente, nas últimas parashiot, justamente falou sobre isso, sobre a contagem do povo judeu, que é feita através de moedas de meio shekel. Cada pessoa traz meio shekel, para ele lembrar que ele é parte de um todo. Cada um é um indivíduo, todo mundo é contado, mas cada um dá metade. Não dá uma moeda inteira. Cada um fala: olha, eu sou parte de algo maior. Então a gente tem que ter ao mesmo tempo individualidade e autonomia. Se eu não for por mim, quem será? E ao mesmo tempo preocupação com o outro, saber que eu não estou sozinho. O excesso de individualismo também é ruim. Então o Hillel, na verdade, está falando de um conceito de equilíbrio, em que eu estou preocupado comigo, mas eu também estou preocupado com o outro. E por último, ele fala sobre a questão de aproveitar o tempo nesse mundo. Esse é um assunto que vai voltar no Pirkei Avot também, que a agilidade. A gente tem que agir no momento em que a gente pode, a cada momento, e não procrastinar, não deixar para depois, não deixar para amanhã, né? Porque fazer hoje o que podemos deixar para amanhã? Isso é uma ideia que Hillel certamente abominaria. Ele diria: não, a gente tem que fazer agora. Por que eu vou deixar para daqui a uma hora o que eu posso fazer agora? Essas Mishnayot até aqui foram Mishnayot de Hillel. Seu par era Shammai. E algo muito interessante. é, Vamos começar pelo final do Shammai aqui, depois a gente volta na Mishnah. A Mishnah fala que Shammai Omer, Aseh Torat Hakeva, faça a sua Torá algo fixo, ou seja, marque um tempo fixo para estudar a Torá todo dia. Não pensa: quando sobrar um tempo eu estudo alguma coisa. Não, isso tem que ser fixo. Já vamos voltar lá. Emor meat vasearbe, fale pouco e faça muito. Também já voltamos lá. Veve mekabelet kol adam besever panim yafot. E sempre receba toda pessoa com um rosto bonito, com afabilidade, com amabilidade. Receba todo mundo com um sorriso. Esse é o ensinamento de Shammai. Vou começar por aí porque normalmente as pessoas têm um equívoco a respeito da personalidade de Shammai. Porque quando a gente coloca um do lado do outro, sempre a gente tem a impressão de que Hillel é o cara acolhedor, amável, e Shammai não é. Isso não é verdade. Os dois eram pessoas acolhedoras, amáveis, pacientes, com excelentes qualidades de caráter. É muito injusto o que a história fez, o que a nossa percepção faz, e deixou Shammai com a fama de que Shammai é um cara de cara fechada, ranzinza. Não é verdade. E a prova de que não é verdade é que o próprio Shammai, foi Shammai quem falou: receba todo mundo com um sorriso no rosto. Quer dizer, esse não é um cara ranzinza, de cara fechado, não é. É uma pessoa que recebia todo mundo com um sorriso no rosto. Por que a gente tem a impressão de que é o contrário? Porque tem algumas histórias, tem uma história muito famosa que está no Talmud, no Tratado de Shabat. A história que conta que uma vez um não-judeu procurou Shammai e falou para ele: eu quero me converter ao judaísmo. E Shammai falou: pois não, sorriso, mas eu quero me converter com a condição de que você vai me ensinar toda a Torá no tempo que eu fico num pé só. E aí Shammai falou: desculpa, não tenho tempo aí para brincadeira, você está zombando da nossa Torá, pode ir embora. Mostrou para ele a porta e expulsou ele da casa de estudos. Ele atravessou a rua, foi até Hillel e procurou Hillel e falou a mesma coisa. Eu vou me converter ao judaísmo na condição de que você me ensine toda a Torá no tempo que eu fico num pé só. E Hillel falou: tudo bem, não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a ti. Ou amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso é tudo Torá. O resto é explicação. O resto é comentário. A Torá é isso daí. O resto é detalhe. Já aprendeu tudo, pronto.
E aí o Talmud conta que ele se converteu e a gente fica com a impressão de que Shammai é um cara ranzinza que não estava disposto a acolher uma pessoa que queria aprender. E não é verdade. Na verdade, nessa história, o que a gente aprende de Shammai é que ele quis, cada um teve uma opinião diferente sobre quais eram as intenções dessa pessoa que queria se converter, e Shammai achou que essa pessoa estava zombando. Talvez não estava, talvez estava e acabou mudando de ideia pela inteligência, pela sabedoria de ler, de mostrar para ele o lado mais profundo e ao mesmo tempo mais positivo da Torá. Mas Shammai fez o que ele achou que seria o melhor para proteger a honra da Torá. Falou: olha, quando você realmente quiser estudar, volta. Mas ele não fez de cara feia nem com raiva. Shammai não era uma pessoa raivosa nem ranzinza, muito pelo contrário. Prova disso aqui, o ensinamento dele também é tripartido, e um dos três pilares dele é: receba todo mundo com um sorriso. É fácil receber com um sorriso a pessoa que você gosta, mas a gente tem a obrigação de receber toda pessoa, né? O ensinamento de Shammai é Eve mekabelet kol Adam, receba toda a pessoa, besevel panim yafot, com um rosto bonito, com um carinho, não importa se é uma pessoa que concorda com você, que discorda, se ele é próximo, se ele não é próximo, se ele já uma vez falou mal de você, e isso é uma coisa também que reforça. Se a gente for olhar mais profundamente, a gente vai ver que Hillel e Shammai eles discordam, mas eles na verdade concordam em muitas coisas. E Hillel falou: persegue a paz. E ele falou: recebe todo mundo com um sorriso. Mesmo a pessoa que você discorda, tenta, se aproxima, acolhe, né? Ah, a pessoa falou mal de mim, vou me brigar. Não, não briga. Recebe ele com um sorriso também. Então, os dois, na verdade, reforçam pontos, na verdade, muito parecidos. Estudo da Torá, a importância de não perseguir a honra e a importância de agir. E Lelo falou, se não agora, quando? E o Shammai vai falar, fale pouco e faça muito, que na verdade é bem parecido. Então eles são diferentes na forma de colocar as coisas muitas vezes, e no caso dessa história do converso, ele entendeu a situação de um jeito, chamar de outro, mas no fundo eles concordam muito. Eles concordam que a gente tem que perseguir a paz, procurar amar as pessoas, procurar estudar mais Torá, procurar crescer espiritualmente e procurar agir hoje e não deixar as coisas para depois. Então o ensinamento de Shammai é Aset Torat Hakeva. Faça da sua Torá algo fixo. Ou, numa outra leitura, marque um tempo fixo para estudar a Torá todo dia. E ele não falou, olha, estuda 8 horas por dia, estuda 15 horas por dia. Nem todo mundo consegue. Pode ser 5 minutos, mas que esses 5 minutos sejam fixos. Você que está aí estudando Pirkei Avot, você tem um horário fixo para estudar? Você fala, olha, amanhã eu sei que todo dia, das 7h30 às 8, eu estudo meia hora. Eu estudo 10 minutos antes de trabalhar. Fazer o estudo fixo é mais importante do que estudar 10 horas. Porque quando a gente coloca isso na nossa rotina, isso muda a nossa conexão com a gente mesmo, com Deus e com o estudo. Quem faz ginástica entende muito bem esse assunto, né? Porque Deus criou a nossa alma e o nosso corpo também foi Deus quem criou, e portanto há um paralelo muito grande entre as coisas da alma e as coisas do corpo. Quem nunca vai na ginástica ou quem nunca corre, o dia que corre sente dor, não sente uma boa sensação, volta para casa cansado e o resultado daquilo não é muito eficiente. Se você faz 5 minutos de ginástica todo dia, é totalmente diferente. Se você faz meia hora, melhor ainda. Porque se você faz meia hora de ginástica todo dia, acontece um outro processo totalmente diferente no seu corpo. Primeiro que, em vez de ser difícil amanhã fazer ginástica, você tem vontade de amanhã fazer mais ginástica. Segundo que, em vez da ginástica de amanhã te dar dor, ela te dá prazer. Terceiro, que em vez da ginástica de amanhã ser pouco eficiente, ela passa a ser muito eficiente. A mesma coisa acontece com o estudo da Torá. Se você nunca estuda e fala, amanhã eu vou ler um capítulo, essa leitura não vai ser tão eficiente, ela vai te deixar cansado, o resultado não vai ser o mesmo. Se você todo dia lê 5 minutos, você já termina os 5 minutos de hoje e fala, tomara que chegue logo os 5 minutos de amanhã. Quem está acostumado a ir para a academia todo dia, quando não vai, fica triste. E quem nunca vai, quando vai, fica triste. Então, o hábito em relação ao estudo, ele é muito parecido com o hábito em relação
a, a ginástica, a atividade do nosso corpo, e da mesma forma que o corpo produz hormônios e substâncias que vão fazendo com que o nosso exercício cada vez tenha um resultado melhor, a mesma coisa acontece também com a nossa mente e também com a nossa alma. Então, o Shammai falou: olha, meu conselho, faz isso fixo. Não estuda 10 horas. Faz fixo. Marca, então, quem não tem marcado aí, olha, uma boa oportunidade, pensa um pouquinho hoje antes de dormir, pensa, ou pega a agenda, abre a sua agenda e fala em que horário. Não precisa ser o mesmo horário todo dia, pode ser segunda-feira às 7 da manhã, terça-feira que você tem aula, faz às 8, na quarta-feira faz de noite, mas marca um horário fixo todo dia. O horário fixo faz muita diferença para o nosso crescimento espiritual e para o que a gente aprende também. A gente aprende muito mais assim, um passo de cada vez. A segunda coisa que Shammai falou é Emor meat vasear be. Fale pouco e faça muito. Esse mundo é o mundo da ação, não é o mundo da falação, né? E a gente às vezes se perde muito no que a gente fala e esquece de fazer. Nosso patriarca Abraão, ele dá um exemplo muito interessante. Está escrito na Torá que Abraão recebeu a visita de três anjos, que ele não sabia que eram anjos, pareceram como três pessoas. E Abraão falou para os anjos: olha, não continuem, tá sol, tá calor, vocês estão no meio do deserto. Pelo menos dá uma parada aqui na minha tenda para eu poder dar um pouco de pão e um pouco de água para vocês. Depois vocês continuam a viagem. E os anjos falaram: tudo bem, faz o que você falou. E aí a Torá conta que Abraão falou para a esposa dele fazer bolos, biscoitos. Ele foi até o rebanho e ele falou para um rapaz no rebanho pegar o melhor bezerro. O Midrash fala que ele mandou fazer três bezerros, porque eram três convidados. Então ele queria que cada um pudesse ter uma língua, que era uma iguaria. Ele mandou fazer churrasco, ele mandou fazer bolo, ele mandou servir um banquete. E vem o nosso comentarista Arashi, ele fala: isso tudo não é à toa. A gente sabe que a Torá não é um livro que está aí contando historinha. Por que que a Torá está preocupada em contar qual foi o cardápio que Abraão serviu na hora que ele recebeu de visita? Ele fala aqui, a gente aprende muitas coisas importantes. Abraão, ele corre ele já está idoso, ele tem 99 anos e ele corre para o rebanho para pegar um rebanho. Ele pede para a esposa dele que também é idosa vai lá e corre para poder fazer a mitzvah. E Irashi vem e fala, daqui a gente aprende que Abraham é daquelas pessoas que fala pouco e faz muito. Ele falou: vou dar para vocês pão e água. E ele fez churrasco, bolo, biscoito, serviu tudo que ele podia servir de melhor. Às vezes a gente faz o contrário, né? No Brasil é muito comum a gente falar: vem, aparece lá em casa a qualquer hora. Mas isso nem é um convite de verdade. É só falando que a pessoa está convidada. A gente tem que procurar fazer e fazer mais do que fala, né? Isso significa olhar para o nosso cotidiano e fazer o que o Hileno falou lá. Shammai agora falou: fale pouco e faça muito, mas o Hileno já tinha falado. Se não, agora quando? O que que eu estou fazendo hoje? Né? Olha para o. A gente já está hoje no fim do dia, são 10h10 da noite. Olha para o que você fez hoje. O que que você podia ter feito que você não fez? Porque senão, agora quando? Então, Shammai ensinou para a gente três coisas. Faça da sua Torá algo fixo, ou seja, tenha um tempo fixo para estudar a Torá. Fale pouco, faça muito. E receba toda pessoa com é, um rosto bonito. A gente já viu no início do capítulo que o mundo ele tem três pilares, né, que são Torá, Avodá e Gemilut Hassadim. A Torá, o estudo da Torá, a prática das mitzvot da Torá. Avodá, que é o serviço divino, que antes era feito no templo, hoje é a nossa reza. E Gemilut Hassadim, fazer bondade para o próximo, ajudar os outros. E que sem essas três coisas o mundo não faria sentido. E no final do capítulo, Raman Shimon Ben Gamliel também falou Al Shloshat Varim Aolam Kayam. O mundo só se sustenta por três coisas. Porque tem din, tem justiça, tem emet, tem verdade e tem paz. Como está escrito, emet mishpat, shalom shiftu b'sha'arechem. A gente vai explorar
um pouco mais cada um desses assuntos na próxima semana, se Deus quiser. Queria aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre Shavuot, já que depois de amanhã a gente vai comemorar a festa de Shavuot. Alguém tem perguntas? Se quiserem também parar e fazer alguma pergunta, vai ser um prazer. Tranquilo, Rafa. Então, queria compartilhar com vocês algumas ideias aí rapidamente sobre Shavuot. A gente tem em Shavuot uma festa que ela tem múltiplos aspectos, né? Shavuot é uma festa que também é Hag Matan Torah, o dia da entrega da Torá, porque é o dia que o povo judeu chegou aos pés do Monte Sinai e escutou os mandamentos. É também Hag HaKatzir, é a festa da colheita, porque acontece na época da colheita do trigo. É Hag HaBikurim, é a época das primícias, quando tinha uma mitzvah de levar para o templo as primeiras frutas que as pessoas estão colhendo. E é também Hag HaShavuot, é a festa das semanas que completa 7 semanas, é o 50º dia, depois de 49 dias que a gente está contando nessa contagem do Homer, que começou lá em Pessah. E a gente tem alguns costumes em Shavuot, alguns têm a ver com a entrega da Torá, outros têm a ver com é, a, a época da colheita ou dos frutos. A gente enfeita as sinagogas. O costume mais famoso para você que está se preparando aí para o Hag em casa é que a gente costuma em Shavuot comer alimentos lácteos. A gente costuma comer alguma coisa que tenha leite. E isso difere em geral das festas e do Shabat, porque normalmente a gente come uma refeição de carne no Shabat, porque isso é mais normalmente é uma refeição que a gente gosta mais, comer carne, é uma comida mais merrubada, uma comida mais especial para o Shabat ou para o Yom Tov. E em Shavuot, a gente tem esse costume de comer algo lácteo, como é proibido comer carne com leite, a gente acaba substituindo uma refeição para ser de leite. Tem gente que tem o costume de comer algo de leite, esperar um pouquinho e depois comer algo de carne para também comer carne. E a pergunta é por que que a gente come alimentos de leite? Tem pelo menos 10 razões diferentes para esse costume. Vou comentar só dois e depois falar de um outro aspecto da festa, mas tem pelo menos 10 razões. Quem tem curiosidade, procura no Google 10 razões para comer leite em Shavuot. É, uma delas, talvez a mais simples e a mais curiosa, é que leite em hebraico é halav, e a palavra halav tem 3 letras, het, lamed, bet. Na gemátria, no valor numérico, o het vale 8, o lamed vale 30 e o bet vale 2. Então a soma dessas letras é 40. Ou seja, leite é uma comida cujo valor numérico é 40. E a Torá foi entregue em 40 dias e 40 noites. Em Shavuot, Moshe sobe para o Monte Sinai e ele fica lá 40 dias e 40 noites. Mais para frente, né, alguns opinam que a Torá foi dada em 40 anos, porque são os 40 anos que o povo judeu fica no deserto. Então, para lembrar esse ciclo de 40, a gente come um alimento que tem valor 40 no dia da entrega da Torá. Tem uma outra explicação que tem muito a ver com o Pirkei Avot e com o que a gente tem falado nas últimas aulas, que é que o leite é o alimento dos humildes, é o alimento dos bebês, é o alimento de quem sabe que não sabe nada e tem muito para aprender, quer conhecer. E o único jeito da gente receber a Torá, Shavuot é o dia do recebimento da Torá, o único jeito da gente receber a Torá é com humildade, reconhecer que a gente não sabe nada e que a gente somos como se fôssemos bebês no dia que a gente recebe a Torá e por isso a gente come alimento de bebê. Tem muitas outras explicações, algumas técnicas sobre que o povo, quando recebe a Torá, não sabe ainda como faz shritá, só pode comer carne kasher. Tem muitas explicações interessantes, mas esse é o costume de comer alimentos de leite. Então, quem faz blinches ou cheesecake ou alguma comida especial para Shavuot, é o momento. Tem gente que espera o ano inteiro para ter esse Yom Tov com alimentos de leite, embora sempre pode fazer. E eu queria trazer um outro assunto interessante de Shavuot, que é uma curiosidade também muito interessante. Shavuot é a única festa da Torá que não tem data, porque ela acontece no 50º dia a partir de Pessah. Todas as outras festas da Torá está escrito que dia é.
Está escrito que no 15º dia do sétimo mês, ou seja, em 15 de Tishrei, é Sukkot. Está escrito que no dia 10 de Tishrei é Yom Kippur. Está escrito que no dia 1 de Tishrei é Rosh Hashanah. Todas as festas têm data, menos Shavuot, porque ela acontece no 50º dia depois de Pesach. E antigamente até podia cair no dia 5, 6 ou 7 de Sivan, hoje em dia é sempre no dia 6 de Sivan. Mas uma outra coisa que não está escrita na Torá é que, e é interessante porque no Sidur, quando a gente reza, depois de amanhã, quando vocês forem na sinagoga, na reza de Shavuot, vocês vão ver que em Shavuot a gente fala que Shavuot é Zman Matan Torateinu. Cada festa, na hora de rezar, a gente fala a essência dessa festa. Então, em Pesach, a gente fala Pesach Zman Heruteinu, a época da liberdade, porque foi em Pesach que a gente saiu do Egito e a gente ficou livre. Em Sukkot, a gente fala que Sukkot é Zman Simchateinu, é a época da nossa alegria. E em Shavuot, a gente fala Zman Matan Torateinu. Shavuot é a época da entrega da Torá. O curioso é que na Torá está escrito que Shavuot é a festa da colheita. Está escrito que lá é a época do Katsir, é a época da colheita. Está escrito na Torá que Shavuot é Hag Bikurim, é a festa de Bikurim. Está escrito na Torá que Shavuot é Hag Shavuot, é a festa das semanas. Só que não está escrito na Torá que Shavuot é a festa da entrega da Torá. A própria Torá não falou que Shavuot é o dia da entrega da Torá. E quando a gente reza, a gente fala, essa é a festa da Torá. E a Torá falou que é a festa da colheita, falou que é a festa dos Bikurim, mas justamente esse nome, a gente falou que tem 4 nomes famosos, também essa festa é chamada de Atzeret. De todos esses nomes, o único nome que a Torá não falou é Hag Matan Torá. A Torá não falou que tem uma festa de Matan Torá, e esse é justamente o nome que a gente usa na reza. Então, por que a gente usa esse nome na reza? Provavelmente porque nossos sábios entendem que essa é a essência da festa. Então, por que a Torá não falou que Shavuot é o dia da entrega da Torá? E muitos comentaristas tentam responder essa pergunta. Rashi fala que a Torá sim falou que Shavuot é Hag Matan Torá de um jeito indireto. Lá em Bereshit, lá está escrito, no último dia da criação, antes do Shabat, está escrito Yom HaShishi, Vayere Vaiboker Yom HaShishi. Deus termina a criação e é o sexto dia. E ele pontua uma coisa muito interessante, trazendo do Midrash, que é o seguinte: os outros dias está escrito Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, mas não está escrito Yom Harishon, o primeiro dia, o segundo dia. Está escrito Yom Rishon, primeiro dia. E foi noite, foi manhã, segundo dia, terceiro dia, e no sexto dia está escrito e foi noite, foi dia, o sexto dia. E a Irashi fala, aqui está a indicação para você saber que Shavuot é o sexto dia de Sivan, é o dia da entrega da Torá. E o mundo tem 3 pilares, um deles é a Torá. Então o mundo só existe por causa da Torá. Então a festa da entrega da Torá é o sexto dia e está marcado lá em Bereshit. É uma resposta boa, mas é uma resposta que, poxa, por que o texto da Torá não falou? Por que tem que pegar e entender a partir do o sexto, não sexto? Interessante. Tem uma outra resposta interessante, que é a resposta de alguns comentaristas, inclusive do Abravanel. Ele fala que não está escrito na Torá que Shavuot é a festa da Torá, porque tem uma frase boa para entender isso. A gente acabou de passar pelo Dia das Mães, né, aqui no Brasil. Tem gente que fala que todo dia é Dia das Mães, né? Não deveria haver um dia comercial para comemorar o Dia das Mães, porque todo dia deve ser Dia das Mães. Então ele fala, por que a Torá não falou que tem uma festa da Torá? Porque todo dia é para ser festa da Torá. A gente acabou de ver do Shammai. Shammai falou, faça para você um tempo fixo todo dia para estudar a Torá. Todo dia tem que ser o dia da Torá. Não pode ter um dia da Torá, porque em vez disso ser bom, isso, ao contrário, faz parecer que a Torá não é do dia a dia, não é do cotidiano, é só para aquele dia, o dia da no dia da Torá, no dia das mães a gente almoça com a mãe, no resto do ano não. Poxa, todo domingo tem que almoçar com a mãe, né? Sempre que pode tem que almoçar com a mãe, não é só no dia das mães que almoça com a mãe. Então, em vez do dia das mães engrandecer a mãe, pode ser que está encolhendo. E, portanto, a Torá não fala que tem uma festa da Torá, porque todos os dias da nossa vida são dias que a gente tem que saber que a Torá
está no centro, que o nosso propósito em relação a amar o próximo, ajudar o outro, está no centro da nossa vida e não é um dia especial para isso e o resto não. E por último, tem uma resposta interessante, que é a resposta do Rabino Shimshon Raphael Hirsch. Ele era rabino-chefe de Frankfurt no século XIX. O comentário dele sobre a Torá foi traduzido para português pela editora Sefer, é um livro fantástico, então quem quiser tem acesso a ele em português. O rabino Shimshon Raphael Hirsch, ele fala que a Torá não falou que Shavuot é Hag Matan Torá, porque na verdade em Shavuot a gente não recebeu toda a Torá. Shavuot não é um dia da entrega da Torá. A Torá demorou 40 anos para ser totalmente entregue. Moshe, até o fim da sua vida, estava escrevendo a Torá. Em Shavuot, a gente escutou os mandamentos. Foi uma entrega, foi uma revelação especial. Em Shavuot, ele fala, foi o dia que a gente descobriu, o povo inteiro, que Deus realmente se comunica com o ser humano, se conecta com o ser humano. Porque até agora eles só tinham escutado através de Moshe. E quando eles estão no Monte Sinai, eles escutam direto de Deus os mandamentos. E por isso que é um dia muito especial, o dia que a gente recebeu a Torá. Mas a gente não recebeu toda a Torá. E se tivesse escrito na Torá que foi esse o dia que a gente recebeu a Torá, a gente achar que a Torá foi só aquilo. E aí ele fala uma coisa muito interessante que a gente no Brasil percebe bastante. E talvez na Alemanha também, por isso ele escreveu na Alemanha, ele fala, e a Torá tomou cuidado para que a gente não viesse a pensar, Deus me livre erroneamente, que toda a Torá são só aquelas 10 frases que a gente ouviu no Monte Sinai. Aquelas 10 frases não são toda a Torá, elas não são mais importantes. Os 10 mandamentos não são mais importantes do que os outros mandamentos da Torá. Todos os 613 mandamentos são importantes. E se a gente falasse, não, em Shavuot é que foi a entrega da Torá, a gente ia achar que o importante são aqueles 10 mandamentos. E muitas vezes no Brasil eu converso com pessoas e também com pessoas que não são judeus, e falam, o importante é cumprir os 10 mandamentos. Eu falo, não, os 10 mandamentos não são mais importantes do que os outros. Muito pelo contrário, a gente sabe do Talmud, Rabi Akiva falou que o mandamento mais importante da Torá, na opinião de Rabi Akiva, é amarás ao próximo como a ti mesmo, que está em Levítico 19 e não está nos 10 mandamentos. Não está nos 10 mandamentos que tem que amar o próximo, não está nos 10 mandamentos que tem que fazer tzedakah, quem disse que esses 10 mandamentos são mais importantes que os outros? Essas são as frases que a gente ouviu direto de Deus. E tem uma razão para serem essas e não outras, é um assunto para um outro dia, né? Deus tirou a gente do Egito, então a primeira frase é eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, precisa começar por aí, mas quem disse que esse é o mandamento mais importante? Então o Rav Shimshon Raphael Hirsch, ele fala, não está escrito na Torá que Shavuot é o dia de Matan Torá, para a gente saber que Matan Torá foi algo muito maior. Foi um processo, não foi um dia só. E a nossa aquisição da Torá também é um processo. Mas foi nesse dia que a gente, pela primeira vez, escutou direto de Deus os mandamentos e se conectou de uma forma única. Foi um dia de uma revelação muito especial. E é por isso que o Sidur não fala que Shavuot é a festa da colheita ou a festa de Bicurim, mas sim que essa é a festa da entrega da Torá, a época da maior revelação que a humanidade já teve, e por isso a gente comemora nessa quinta-feira de noite, sexta-feira, e vai emendar o segundo dia de Shavuot no Brasil, vai ser Shabat. Então a gente tem aí alguns costumes, falamos de comer alimentos de leite, e o outro que a gente faz no último dia de Pesach, último dia de Shmini Atzeret, último dia de Shavuot e também em Yom Kippur, que é falar Izkor, para lembrar as almas, elevação das almas daqueles parentes que se foram. Então, nessa semana, no sábado, quem já perdeu o pai ou a mãe, costuma falar Izkor na sinagoga também, então lembrar de colocar aí na agenda. Quinta-feira de noite começa Shavuot e no sábado tem Izkor na sinagoga. Muito obrigado. Se vocês tiverem perguntas, fico aqui à disposição de vocês para conversar um pouquinho mais e responder. Vou terminar aqui a aula, parar a gravação, porque senão vai ficar longo demais e ninguém vai querer assistir. Então, boa noite, Hag Sameach. Hag Sameach, Rav.